tela cheia aqui nesse negócio. Aí. O que eu tenho para falar aqui hoje? A ideia seria usar como pontapé aqui para minha discussão. Os slides são mais para eu me guiar, mas quando tem texto, quando algumas formas aparecerem, vão ter algumas coisas que seria interessante prestar atenção. Mas quando tiver texto aqui, vocês podem não dar muita bola para a tela, certo? Mas, como pontapé inicial da minha discussão, eu queria dar uma olhada em um teorema específico que aparece na obra Principia Mathematica, do Whitehead e do Russell, para, num primeiro momento, fazer algumas considerações sobre equívocos que geralmente a gente encontra na literatura secundária sobre esse resultado. Mas eu quero fazer isso não só como um exercício em história da filosofia, especificamente em história da lógica, mas eu quero fazer isso pedindo para que ao longo do caminho vocês tenham em mente um problema filosófico que diz respeito à filosofia da matemática, que é facilmente enunciado, certo? Que é o seguinte: que espécie de objetos são nomeados por expressões como os numerais, ou seja, como a expressão para o número 0, a expressão para o número 1, número 2 e assim por diante. Que espécie de coisa, que espécie de objeto seria, digamos, a referência desses termos singulares? Essa é a pergunta que eu gostaria que ficasse no ar enquanto eu discuto aqui certas partes aqui da obra que é Principia Mathematica, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu acho que o caminho que eu vou tentar apresentar aqui para vocês nos apresenta um caso particular que nos dá uma lição de como a lógica pode ser relevante, essencial enquanto uma ferramenta para a gente abordar certos problemas filosóficos, certo? Então, só para quem não está familiarizado com essa obra, apesar dela ser muito famosa, isso pode ser o caso, Principia Mathematica é provavelmente um dos, se não o texto de lógica mais famoso já escrito, certo? É uma obra que ela é famosa não só pela ambição, o projeto ambicioso que ela supostamente deveria consolidar, mas também pelo escopo da obra, mas especialmente, essa é a principal razão pela qual ela é famosa, é o tamanho do negócio. Os 3 volumes da obra totalizam 1980 páginas, se a gente for utilizar a contagem da segunda edição. Nessas quase 2.000 páginas, a gente encontra 10.000 proposições numeradas, entre as quais mais ou menos uma dúzia são o que nós podemos chamar de axiomas, ou contemporaneamente esquemas de axiomas. Em torno de 500 são definições e as restantes são teoremas, ou seja, resultados que são provados a partir dos axiomas e das definições. Aqui está aproximadamente 10.000, para quem tiver interesse, exatamente são 9.942. Tá? Não que seja relevante, mas o número exato é esse, certo? Que projeto que esse trabalho procura consolidar, ou procura estabelecer como tendo sucesso? O assim chamado projeto logicista com respeito aos fundamentos da matemática. Ou seja, o que os autores pretendiam estabelecer com esse texto é a tese de que a matemática pura é uma extensão da lógica. Tem um asterisco aqui, para quem estiver prestando atenção nos slides, tem um asterisco aí nessa extensão, porque em que medida, que sentido de extensão da lógica eles estavam interessados em mostrar que a matemática se realiza, é matéria de controvérsia na literatura secundária e, de fato, não é muito claro nos textos dos autores em que medida eles estavam procurando, em que sentido de extensão da lógica eles estavam preocupados em mostrar que a lógica era que a matemática pura era com respeito à lógica, certo? Inclusive, para quem se interessar, essa tese de que a matemática pura é uma extensão da lógica, ela não é enunciada em lugar nenhum nas 2.000 páginas dos Principia, certo? Essa tese não é afirmada em nenhum lugar do texto, ela é afirmada em outros textos dos autores, mas não no próprio Principia Mathematica, certo? Aqui está uma página média do texto dos Principia, essa aqui especificamente é a página onde se encontra o teorema que eu quero utilizar como pontapé aqui para a minha discussão.
E isso aqui não é a exceção do texto, isso aqui é a regra. Aproximadamente 80% do texto dos Principia é isso aqui. É esse papel de parede simbólico em que tudo que a gente encontra são proposições numeradas, em que ou bem elas são definições ou axiomas, e a partir dessas definições e dos axiomas e das regras de inferência introduzidas no sistema, deduções como essas aqui são construídas utilizando um aparato simbólico construído pelo Whitehead e pelo Russell. Como eu não queria fazer ninguém fugir daqui, eu não vou fazer, o meu assunto aqui não vai ser trabalhar essas notações ou a prova especificamente do teorema, mas eu não seria eu se eu não tivesse pelo menos trazido como um apêndice no final da minha apresentação uma reconstrução dessa prova. Então, se sobrar tempo e alguém quiser se interessar, eu posso compartilhar essa reconstrução da prova, embora ela não vá ser o objeto aqui do que eu vou fazer, porque eu não queria que todo mundo fosse embora no meio do caminho, certo? Então, vamos lá. Especificamente, qual é a parte daquele papel de parede simbólico que eu gostaria de dar uma olhada para começar a discussão? É a proposição número 54.43, que muito provavelmente é a proposição mais famosa desse texto, certo? Em que nós encontramos, eu vou falar o que está escrito aqui, certo? Não a prova, mas o resultado que está sendo provado. Ele diz o seguinte: que se dois conjuntos alfa e beta são elementos do conjunto que é o número 1, então a intersecção entre alfa e beta é o conjunto vazio, se e somente se a união de alfa com beta pertence ao número 2. Como eles provam isso? Por que eles provam isso? Por enquanto não é o que eu quero, tratar. Mas uma razão pela qual esse resultado é famoso é que ele muito frequentemente se refere a esse resultado para dizer que é nesse ponto do texto, na página 362 do primeiro volume, que o Whitehead e o Russell provam que 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, o resultado é famoso porque ele aponta que Principia Matemática é um trabalho tão absurdamente complexo, tão absurdamente difícil, que a quantidade de definições preliminares é tão descomunalmente grande porque os conceitos matemáticos possam propriamente ser trabalhados no interior do sistema formal construído pelo Whitehead e do Russell, que a gente precisa de 360 páginas para provar que 1 mais 1 é igual a 2. Mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque se a gente tirar o tempo naquele paredão de símbolos lógicos que aparecem na página 362, se a gente parar para ler o que eles dizem imediatamente depois de provar essa proposição, o que a gente vai encontrar é a afirmação de que dessa proposição vai se seguir, quando a soma aritmética tiver sido definida, que 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, não está provado na página 362 do primeiro volume que 1 mais 1 é igual a 2. Está sendo provado um resultado que vai ser utilizado na prova de 1 mais 1 igual a 2. Bom, quando aparece a prova de 1 mais 1 igual a 2? Bom, aparece na página 83 do segundo volume. Totalizando, então, no meio do caminho, mais ou menos aí umas 800 páginas, certo? Uma curiosidade só, eu tenho um textinho sobre esse assunto. O Whitehead e o Russell, depois de provar isso aqui, eles fazem uma observação, só que essa aqui é mais uma piada. Eles dizem o seguinte, que a proposição acima, a saber, 1 mais 1 igual a 2, é ocasionalmente útil. Nós mesmos tivemos a ocasião de usar ela 3 vezes no presente trabalho, e aí eles indicam os 3 lugares onde ela é utilizada em uma prova, certo? Bom, brincadeiras à parte, isso é uma outra curiosidade que eu ia chamar a atenção. E essa aqui não vai ser relevante para mim, mas eu só quero chamar a atenção para ela, e até onde eu sei, por escrito, eu fui a primeira pessoa a anotar isso. 100 anos das pessoas lendo esse negócio e ninguém tinha se dado conta. Eles não usam aquela lá que eles dizem que é um lema na prova de que 1 mais 1 é igual a 2. Eles usam 54.3, não 54.43. Ou seja, eles usam uma proposição que vem antes na ordem das demonstrações do texto. Eu escrevi um textinho curto recentemente, em que eu tento resolver esse pequeno quebra-cabeça aqui, e a resposta é basicamente que o verdadeiro lema
é a proposição 51.231, em que eles provam que se a intersecção entre dois conjuntos que contém apenas um elemento cada um deles, x e y, ela é o conjunto vazio, se e somente se x e y são diferentes. Esse é o lema comum que aparece tanto em 54.43 quanto em 1 mais 1 igual a 2. Então, na verdade, o verdadeiro lema é esse aqui, certo? Mas, de qualquer modo, fica uma lição. Mesmo em princípio matemática, a gente pode ter erros, certo, na referência dos resultados necessários para mostrar um certo resultado. Mas, antes que as pessoas comecem a ir embora, eu vou fazer uma pergunta que deve ser aqui, tá na cabeça de vocês. Por que diabos alguém passaria por todo esse perrengue para provar uma coisa dessas? Que 1 mais 1 é igual a 2. Inclusive, cinicamente, alguém poderia dizer, não seria melhor, talvez, dar uma olhada em um livro de aritmética para crianças, um livro para ensinar aritmética na escola, talvez daria menos trabalho, certo, do que gastar 800 páginas para chegar nesse resultado. Brincadeiras à parte, tá? Só para deixar claro, não precisa de 800 páginas no sistema do Whitehead e do Russell, apesar de que tem coisas que eles fazem, formas como eles escolhem construir as suas demonstrações, que fazem com que de fato precise de bastante trabalho preliminar para um resultado como esse poder ser alcançado, não precisa de 800 páginas. Inclusive, no final aqui no apêndice, que eu provavelmente não vou ter tempo de mostrar, a gente vê que em 3 páginas e meia dá e sobra para fazer algo que se aproxima de uma prova dos Principia de que 1 mais 1 é igual a 2. Certo? Mas isso não torna a pergunta menos relevante, mesmo que não seja 800 páginas. Por que diabos alguém se daria todo esse trabalho para mostrar que a partir de premissas que têm um suposto caráter lógico, nós podemos provar que 1 mais 1 é igual a 2? E eu quero utilizar aqui uma referência que talvez algumas pessoas aqui conheçam, que é uma história em quadrinhos chamada Logicomics, que é uma história da lógica no século XX, que tem o Russell como um dos seus personagens principais, em que a gente encontra uma possível resposta para essa pergunta de por que provar a partir de premissas puramente lógicas, ou supostamente puramente lógicas, que 1 mais 1 é igual a 2. E a gente encontra lá, o Russell está no jardim lá com o filho do Whitehead quebrando a cabeça, escrevendo provas e tal, e aí o filho do Whitehead pede se ele pode ajudar ele com a lição de geometria, e o Russell não pode porque ele está ocupado, porque ele fala que ele finalmente, eureka, eu cheguei numa descoberta. E aí ele chama o Whitehead e diz, finalmente, Whitehead, I got it. Eu finalmente terminei. E aí o Whitehead pergunta, é mesmo? O que tu terminou? Ele 1 mais 1 é igual a 2. E aí anota aqui o erro comum que eu acabei de chamar a atenção. E precisou de 362 páginas. Não, precisou de 800, na verdade. A gente acabou de ver, está no segundo volume. E aí o filho, o gurizinho do Whitehead, indignado, pergunta, mas por que 362 páginas? Por que gastar todo esse papel para provar uma coisa dessas? E, bom, a resposta do Russell nessa história em quadrinhos é que esse é o preço que nós pagamos pela certeza absoluta. E aí ele, observando umas formiguinhas que estavam andando no jardim, ele fala que o trabalho que ele e o pai do guri ali, no caso o Whitehead, estavam fazendo, era como um trabalho de formiguinhas. Não era muito glamuroso, mas era extremamente importante, era um trabalho crucial. Sobre a adequação dessa ideia de que o propósito de oferecer uma prova desse tipo para 1 mais 1 igual a 2 é alcançar a certeza absoluta, eu vou deixar o Russell explicar nas próprias palavras por que essa é a mais pura balela, certo? Que é que, por exemplo, um texto, por exemplo, do Russell de 1907, nós encontramos ele dizendo o seguinte, abre aspas, há um aparente absurdo em proceder, como se faz na teoria lógica aritmética, através de muitas proposições bastante abstrusas da lógica simbólica, à prova de truísmos como aqui está 2 mais 2 igual a 4, mas a gente poderia muito bem trocar por 1 mais 1 igual a 2. Parte importante, pois é evidente que a conclusão é mais certa do que as premissas e a suposta prova parece, portanto, inútil. Mas é evidente que o que estamos realmente provando não é a verdade de 2 mais 2 igual a 4, mas o fato de que, a partir das nossas premissas, essa verdade pode ser deduzida. E um outro texto de 1924, o Russell traça uma distinção que
exatamente aquela que é pertinente aqui, abre aspas, que a questão epistemológica, por que devo acreditar neste conjunto de proposições, é bastante diferente da questão lógica. Qual é o menor grupo de proposições logicamente mais simples a partir do qual este conjunto de proposições pode ser deduzido? Qual era o problema que interessa a princípio tratar aqui? Não que o projeto do Russell não fosse relevante para a primeira pergunta, mas o problema central deles, aquele que fundamentalmente interessava eles, não era o problema epistemológico, era o problema lógico. Então, claro que é uma história bonitinha para contar numa história em quadrinhos, mas não era esse o caso. O que estava em questão aqui não era a busca pela certeza absoluta, era um problema de natureza lógica. Certo? Bom, dito isso, da onde partia, certo, essa prova de que 1 mais 1 igual a 2? Aqui tem um paredão de símbolos que eu coloquei para vocês, em que algumas das definições que aparecem lá no texto de Principia, elas aparecem aqui traduzidas para uma notação com a qual vocês podem estar mais familiarizados. Eu não vou ver uma por uma todas essas definições aqui, mas o que interessa é que essas são as definições mais básicas da teoria dos números cardinais que Principia Matemática introduz, e uma coisa que é importante a respeito delas, só a título de curiosidade, é uma das razões pelas quais o trabalho demora para começar a introduzir resultados a respeito da aritmética, é que as definições, por exemplo, a de número, que é a primeira aqui, que define um número cardinal de uma classe, ou seja, de um conjunto, como o conjunto de todos os conjuntos que podem ser colocados em correspondência biunívoca com aquele conjunto, ela nos dá uma definição de número que não inclui apenas os números finitos, os cardinais finitos, com aqueles que servem para contar totalidades finitas de coisas como 0, 1, 2, 3 e assim por diante, mas é uma definição que engloba inclusive a teoria dos números infinitos, ou como Cantor, o criador da teoria contemporânea dos números infinitos, chamava números transfinitos. Uma das razões, portanto, pela qual a equipe o texto demora para começar a provar resultados a respeito de números cardinais, é que todas as definições, não todas, mas a maioria das definições é introduzida de modo a se aplicar não apenas aos números cardinais finitos, mas também aos números infinitos, uma vez que eles queriam que essas definições tivessem a máxima generalidade possível, certo? O que, claro, já não é o tipo de coisa que nós encontramos num livro de aritmética para crianças, certo? E que possivelmente já começa a tornar mais plausível a ideia de que só no segundo volume resultados sobre aritmética começam a aparecer, começam a ser demonstrados, certo? Bom, um par de definições que me interessa aqui. Primeiro, a definição do número cardinal de um conjunto como o conjunto de todos os conjuntos que podem ser colocados em correspondência biunívoca com o conjunto em questão. O que ela está nos dizendo? Que, por exemplo, o número 0 vai ser o conjunto de todos os conjuntos que podem ser colocados em correspondência biunívoca com o conjunto vazio. Então, 0 é o conjunto que contém apenas o conjunto vazio. O número 1 é o conjunto de todos os conjuntos que podem ser colocados com conjuntos que têm apenas um elemento. Então, o número 1 vai ser o conjunto de todos os conjuntos que têm um único elemento. O número 2 vai ser o conjunto de todos os conjuntos que têm apenas 2 elementos. O número 3, o conjunto de todos os conjuntos com apenas 3 elementos, e assim por diante. Quero chamar a atenção que, óbvio, eu parafraseando essas definições não deixo isso claro, mas essas definições são introduzidas sem pressupor o vocabulário da teoria dos números. Ou seja, não é definido como o número 2 como o número de todos os conjuntos que têm 2 elementos. Seria uma definição circular. Isso é feito da seguinte maneira. Do número 2, por exemplo, vejam aqui, vai ser o conjunto dos conjuntos alfa, de todos os conjuntos alfas, tais que existe um x, existe um y, tais que x é diferente de y, e alfa é o conjunto que resulta da união do conjunto que contém apenas x e o conjunto que contém apenas y. Notem o número 2, e números, na verdade, nenhum número, nenhuma expressão numérica aparece aqui nessa definição, certo? Se a gente precisar voltar para essas definições, a gente pode voltar, mas uma pergunta que eu não tratei aqui, e que é aquela que o Russell deixa claro ser aquela que é a mais urgente com respeito ao projeto de Principia, da onde
de que espécie de pressupostos, certo, partem as demonstrações, se a gente for remontando até o início do sistema formal dos Principia Mathematica, que espécie de axiomas nós encontramos. O uso do vocabulário aqui da teoria dos conjuntos pode sugerir para o leitor desavisado que se trata de axiomas que dizem respeito à teoria dos conjuntos. Ou seja, que na base do sistema deles estão pressupostos a respeito da teoria dos conjuntos. Coisas como, esse é um que quem fez a disciplina de lógica comigo deve se lembrar que em algum momento eu mencionei, que uma lei a respeito de conjuntos, aquilo que na verdade caracteriza o que é um conjunto enquanto tal, é o que nós chamamos de lei da extensionalidade. O que diz sobre quais circunstâncias nós condenamos dois conjuntos a serem iguais. Quando eles têm exatamente os mesmos elementos. Então alguém poderia supor que lá no início dos Principia está algo como, uma vez que aqui a teoria dos números está definida em termos do aparato da teoria dos conjuntos, que é algo como a lei da extensionalidade, é saber, dois conjuntos alfa e beta são iguais, se e somente se alfa e beta têm os mesmos elementos, ou seja, para todo x pertence a alfa, se e somente se x pertence a y, que isso é algo tipo de coisa que estaria lá nos axiomas. Não é o caso. Na verdade, não só Principia não tem pressupostos na base do sistema formal que o Whitehead e o Russell introduzem, como aquelas proposições primitivas ou os axiomas do sistema, Principia não assume sequer que existem que existe tal coisa como conjuntos. O vocabulário da teoria dos conjuntos, na verdade, ele é introduzido por definição, certo? E o que nós encontramos na base do sistema lá como sendo os pressupostos fundamentais, eu não vou enumerar eles aqui, aí sim a gente precisaria de uma tarde para discutir esse problema, mas basicamente o que nós encontramos lá na base, no início, nas proposições que não são demonstradas, mas são ponto de partida para as demonstrações, nós encontramos o que hoje nós chamaríamos de leis da lógica de ordem superior, com a identidade. O que seria isso? Seria uma lógica em que a gente admite não somente os quantificadores ligando variáveis individuais, lá como x, y, como letrinhas minúsculas, mas também o que na disciplina de lógica, que alguns de vocês fizeram comigo, que nós chamamos de letras predicativas. Então não só nós podemos quantificar no sistema dos Principia sobre indivíduos, lá, ou seja, dizer para todo x, se x é f, então x é g, mas nós podemos dizer coisas como para toda a propriedade f, ou para toda a propriedade g, alguma coisa. E o mesmo para propriedades de propriedades, propriedades de propriedades de propriedades, propriedades de propriedades de propriedades, e assim por diante. Isso é o que nós chamamos hoje de lógica superior, certo? O cálculo de predicados de ordem superior com a identidade. Embora no caso do sistema do Russell, a própria noção de identidade é uma noção definida, ela não é uma noção primitiva, certo? Sobre a anotação das teorias dos conjuntos, mais uma vez aqui uma parede de símbolos que cujos detalhes não nos dizem, a gente não precisa entrar aqui. Nós encontramos na seção 20 do primeiro volume definições que introduzem que regem o uso das expressões da teoria dos conjuntos. Mas elas não regem as expressões, elas não introduzem as expressões da teoria dos conjuntos como parte do vocabulário primitivo do sistema lá do Whitehead e do Russell. O que elas fazem, na verdade, é introduzir regras que nos dizem como eliminar as expressões da teoria dos conjuntos em termos do vocabulário primitivo, que é aquele da lógica de ordem superior ou do cálculo quantificacional de ordem superior. Em outras palavras, as expressões da teoria dos conjuntos elas não são introduzidas como parte do vocabulário primitivo. O que nós temos são regras que nos dizem conforme elas forem aparecendo, nós podemos eliminar elas das definições e demonstrações que posteriormente vão aparecer. Certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é que, por exemplo, vai ter uma regra lá, eu não vou me deter nos detalhes daquilo que está nas definições principais lá da seção 20, mas vai ter uma regra lá que nos diz, por exemplo, que quando a gente encontra uma sentença como A pertence ao conjunto dos x, tal que x satisfaz uma fórmula aberta B de x qualquer, isso deve ser parafraseado da seguinte maneira, como existe uma propriedade f, tal que, para todo x, a fórmula
B de x, que tem a variável livre x, ela é materialmente equivalente à fórmula f de x, certo? Ou seja, a propriedade f é coextensiva com a totalidade dos objetos aqui que satisfazem a fórmula aberta. 25. Obrigado. A fórmula aberta B, e A tem esta propriedade. O que é, os detalhes de por que eles fazem isso e como eles fazem isso não vem ao caso. De novo, esse é o tipo de coisa que aí sim a gente precisaria de uma tarde para ver essas coisas com cuidado. O que eu quero chamar a atenção é que se isso aqui fosse expresso como uma identidade ou um bicondicional, onde a segunda expressão aqui, a da direita, oferece uma análise daquela da primeira, a expressão para o conjunto dos x tal que dos objetos que satisfazem uma fórmula B de x sumiu, desapareceu. Em outras palavras, isso aqui tá nos dando uma regra para eliminar ocorrências dessa expressão que supostamente denotam um conjunto. Em outras palavras, não só o vocabulário primitivo dos Principia não assumem, certo, o vocabulário da teoria dos conjuntos, não há expressões primitivas no vocabulário para a teoria dos conjuntos no vocabulário primitivo de Principia, mas a Principia não assume a existência de qualquer espécie de coisa, de entidade, de conjuntos como entidades, certo? Bom, por que isso é relevante? Bom, porque, como eu tinha notado anteriormente, vejam, a análise que Principia oferece de enunciados envolvendo números é dada em termos do aparato simbólico da teoria dos conjuntos. Como eu disse antes, embora isso não tenha ficado claro, mas a ideia do que sai daquelas definições que eu passei rapidamente antes, o que a gente tira dali é que, por exemplo, uma afirmação da linguagem natural, em que do tipo, o número de f's é zero, ou seja, digamos, sendo f, digamos, o conceito ou propriedade moeda dentro do meu bolso, o número das moedas no meu bolso é zero, é analisado em Principia utilizando o vocabulário definido da teoria dos conjuntos como o número cardinal do conjunto dos z tal que f de z, ou seja, o número de moedas no meu bolso é igual a zero, sendo esse número, esse nc de z de f de z aqui, o conjunto de todos os conjuntos que estão em correspondência biunívoca com o conjunto das moedas do meu bolso é zero. E isso, de forma geral, para zero, para o número de f's é igual a 1, igual a 2 e assim por diante. Ou seja, essa é a análise inicial que Principia oferece para enunciados da linguagem natural que envolvem o que nós chamamos de atribuições de cardinalidade. Expressões do tipo, o número de luas da Terra, do planeta Terra é 1. Por quê? Porque só tem uma. Se fosse Marte, se eu não me engano, seriam duas, que acho que é Deimos e Phobos, certo? No caso, seria 2. Mas, vejam, essa expressão aqui, o número cardinal do conjunto dos f's é igual a 3, por exemplo, ela é analisada, por sua vez, como o conjunto dos f's pertence ao número 3, ou seja, pertence ao conjunto de todos os conjuntos que tem 3 elementos. Essa expressão, por sua vez, dada a definição lá de 0, de 1 e 2 e assim por diante, e dada a eliminação do aparato da teoria do vocabulário da teoria dos conjuntos, em termos da linguagem base dos Principia, vai me dar, e é isso aqui que eu quero chamar a atenção em um pouco mais de detalhe, nos daria uma análise de expressões como o conjunto dos f's é um elemento de 0, o conjunto dos f's pertence a 1, o conjunto dos f's pertence a 2, em termos dessas fórmulas aqui que estão do lado direito de cada um dessas expressões analisadas aqui. E aí que a gente começa a ver o que de fato está aqui no núcleo do tratamento lógico da aritmética que é apresentado em Principia. No caso da afirmação de que o número dos f's é 0, por exemplo, isso, em última instância, nos daria, essa expressão seria analisada em termos de não existe um x tal que f de x. Não tem, vocês notem, não tem nem numerais, nem expressões para conjuntos aparecendo nessa fórmula. O número dos f's é 1, nos daria algo como existe um x, tal que, para todo y é f, se e somente se y é igual a x.
Ou seja, tem pelo menos um, e no máximo um x que é f. Notem, entanto, que nem a expressão 1 não aparece aí. O que nós temos são os codificadores lá da linguagem da lógica de primeira ordem, o bicondicional, o bicondicional material e o sinal de identidade. Algo similar vai acontecer para uma afirmação como o número dos f's é 2. Isso vai ser parafraseado como existe um x, existe um y, x é diferente de y, e para todo z, se z é um f, isso ocorre se e somente se z é igual a x ou z é igual a y. Em bom português, tem pelo menos 2 e no máximo 2 objetos, certo, que tem a propriedade f ou numa terminologia freguiana que caem sob o conceito f. Algo similar vai acontecer com o número 3, com o número 4 e assim por diante. E o mesmo vai acontecer, embora a gente não vai poder entrar no mérito disso aqui, com números infinitos. Vão ter expressões que nós podemos, nós parafraseando as expressões lá da teoria dos conjuntos. Mesmo em casos que envolvem referência a conjuntos infinitos e números cardinais infinitos, a linguagem de Principias, todas essas expressões vão poder ser sempre que envolvem atribuições numéricas, mesmo no caso infinito, vão poder ser parafraseadas em termos de enunciados, certo? De expressões da linguagem de Principia que só envolvem quantificação, os quantificadores e o que nós chamamos de constantes lógicas, a implicação, a biimplicação e assim por diante. Utilizando não só a lógica que vocês aprendem lá na disciplina de lógica 1, mas também admitindo quantificadores que quantificam sobre propriedades, propriedades de propriedades, propriedades de propriedades e assim por diante. Qual é a moral da história aqui? Ela não está tanto nos detalhes, embora os detalhes são extremamente importantes, é que o aspecto crucial dessa análise de enunciados que envolvem atribuições numéricas, nessa análise que Principia apresenta, tanto os numerais, ou seja, o vocabulário da aritmética ordinária, quanto o vocabulário da teoria dos conjuntos, esse vocabulário desaparece. Vejam, a análise apresentada, ela elimina esse vocabulário. Ou seja, o que as definições de Principia estão nos dizendo é que nós podemos parafrasear enunciados da linguagem natural que envolvem expressões numéricas em termos do aparato da lógica pura, entendendo-se aí por lógica pura a teoria dos tipos ou a lógica de ordem superior formulada lá na base do sistema lá do Whitehead e do Russell. Isso vale inclusive para enunciados que envolvem não só atribuições numéricas, mas também quantificação sobre números, que são os casos mais interessantes, afirmações do tipo todo número natural alguma coisa, ou coisas do tipo todo par satisfaz tal e tal propriedade, ou todo número maior que zero satisfaz tal e tal propriedade. Enunciados desse tipo, que envolvem quantificação sobre números, também podem ser parafraseados em termos do vocabulário da lógica pura que está na base do sistema lá do Whitehead e do Russell, certo? Isso não dá para, claro, infelizmente não tem como a gente entrar nos detalhes disso, mas isso pode ser feito, certo? Mas por que isso, que espécie de... E aí agora eu quero começar a voltar para aquele problema que eu pedi que ficasse no ar, enquanto eu tratava dessa forma muito geral do que está sendo feito com respeito ao tratamento da aritmética no interior dos Principia. O que eu gostaria de chamar a atenção é algo que é muito feito de uma maneira muito bem feita por aquele que é o intérprete mais importante da obra do logicismo do Russell, que é um camarada chamado Gregory Landini. Uma maneira de deixar claro o que está acontecendo ali é chamar atenção para o fato de que Principia está inserindo a aritmética no escopo, no domínio da lógica, associando números a quantificadores. Em particular, na verdade, de modo geral, não particular, de modo geral, o que nós podemos dizer é que, essencialmente, o logicismo de Principia, no que diz respeito à aritmética, ele pode ser caracterizado em termos da seguinte tese extremamente simples, que números são quantificadores. Certo? Quantificadores, no caso da teoria dos números naturais,
quantificadores numericamente definidos como esses aqui. Expressões que envolvem apenas os quantificadores e que vão nos dizer coisas como existe exatamente 2 f's. É isso que significa dizer que o número de f's é 2. É que existem exatamente 2 f's aqui em termos dessa expressão aqui da linguagem da lógica quantificacional. Bom, isso vai valer não só para os números naturais, mas para números cardinais em geral, embora nós não vamos poder ver isso. Mas o que o Whitehead e o Russell estão fazendo, portanto, é mostrar que não há nenhum salto, ou seja, nós não precisamos de nada mais além do vocabulário básico da lógica para expressar enunciados que envolvem atribuições numéricas e para analisar enunciados da aritmética de forma geral, e que, portanto, não há nenhuma distinção com respeito ao que trata, certo, a lógica, de que trata a lógica e do que trata a aritmética, não há distinção alguma no que diz respeito à aritmética pura. A ideia é que, vejam, a análise lógica de um enunciado como há moedas no meu bolso é algo como existe X, M de X, ou seja, existem moedas no meu bolso. Para dizer que nem toda moeda está no meu bolso, senão eu não ia conseguir andar, como nós escrevemos isso como nem todo X, M de X, ou seja, nem toda moeda está no meu bolso. O ponto fundamental aqui que a eliminação das expressões para conjuntos e a maneira como o Whitehead e o Russell definem o vocabulário básico lá da aritmética dos números naturais é que nós não precisamos introduzir nenhuma novidade além daquilo que a gente já tinha aqui para expressar coisas como existe x, m de x, não existe x, m de x, para analisar enunciados que envolvem atribuições numéricas. Tudo que a gente precisa é o aparato, certo, da lógica quantificacional. E para que a gente possa fugir da mera análise de atribuições, de enunciados que envolvem atribuições numéricas, como há exatamente 0 moedas no meu bolso e assim por diante, se a gente precisar introduzir, para a gente precisar parafrasear em termos do vocabulário da lógica dos Principia, coisas mais interessantes, como enunciados que envolvem quantificação sobre números, aí nós precisamos, de fato, da força total da lógica do sistema deles, que vai envolver quantificação não só sobre objetos, mas também sobre propriedades. Mas isso também não é muito difícil de fazer. Por exemplo, para expressar a própria noção de ser um número cardinal, nós poderíamos expressar isso da seguinte forma. Dizer que um certo conceito, vejam, ou uma propriedade é um número natural enquanto uma propriedade, ou seja, uma propriedade de propriedades, basta nós definirmos da seguinte forma. Dizer que um certo conceito que se aplica a conceitos, ou uma propriedade que se aplica a propriedades, é um número, é dizer que esta propriedade se aplica a um conceito F, uma propriedade F, C e somente C. Para toda a propriedade G, N vai se aplicar a G, C e somente C, os objetos que podem ser colocados, que caem sobre o conceito G, está em correspondência biunívoca com os objetos que caem sobre o conceito F. Vejam, o que isso está me dizendo? O que significa dizer que o número de garfos em cima da mesa é o mesmo que o número de facas? Bom, isso vai acontecer quando e apenas quando eu puder colocar as facas e os garfos em uma correspondência biunívoca, ou seja, quando para cada faca tiver um garfo e para cada garfo tiver uma única faca, certo? Esse é o núcleo que está na definição de número cardinal dessa obra, e notem, essa noção de correspondência biunívoca, ela pode ser, isso apareceu lá atrás, ela pode, utilizando quantificação sobre propriedades ou sobre conceitos, ela pode também ser definida utilizando o aparato da lógica pura dos Principia, certo? Qual que é a moral da história aqui? Vejam a moral da história. É que por baixo... Desculpa. Chegamos em 40. Vou fechar em 2. Por baixo das páginas que envolvem a logicização, por assim dizer, da aritmética nos Principia, nós encontramos, e essa é a pergunta que eu tinha deixado no ar, nós encontramos uma dissolução
do problema que eu tinha introduzido inicialmente, que eu tinha colocado no ar inicialmente. Porque a resposta que Principia dá para que espécie de objetos são designados pelos numerais da linguagem ordinária da aritmética, a resposta de Principia é: não são objetos. Números não precisam ser tomados como objetos. Números são quantificadores. Ou seja, o Principia está respondendo essa pergunta dizendo: a suposição de que números são alguma espécie de objeto, ela pode ser dispensada uma vez que a gente adota uma análise como aquela proposta pelos autores, certo? Se ela deve ser dispensada é uma outra história, é uma outra pergunta na qual eu não vou entrar e é uma que essa merece investigação. Mas a pergunta que um ponto que está estabelecido pelo que o Whitehead e o Russell fazem é que aparentemente a suposição de que números são objetos pode ser dispensada dado a paráfrase, a análise de enunciados da aritmética ordinária que os autores apresentam, certo? Para concluir, então, eu gostaria de notar duas coisas. As duas eu diria bastante óbvias. É que, primeiramente, essa eu acho que deve ter ficado, eu espero que tenha ficado cristalinamente clara, é que se não fosse a existência, não tivesse a disposição dos autores e a nossa disposição aqui, essa ferramenta, que é a lógica quantificacional criada por Frege e depois aperfeiçoada por Whitehead, por Russell e por muitos outros, essa dissolução do problema, que espécie de objetos são números, não teria sido alcançada, certo? Veja, a lógica não é um opcional aqui na maneira como essa conclusão é estabelecida. Ela é a ferramenta essencial que nos permitiu chegar, ou permitiu o Whitehead e o Russell a chegar nessa conclusão, certo? E, por fim, ao contrário da prova de que 1 mais 1 é igual a 2, estabelecer a conclusão de que nós não precisamos tomar números como sendo certos objetos metafísicos cuja natureza é duvidosa ou problemática, certo? Chegar essa conclusão não é, de novo, ela também não é uma que a gente encontra em livrinhos de aritmética para crianças, certo? Para isso a gente precisa de Principia matemática, certo? É isso, gente. Obrigado. As referências, algumas das referências aqui que apareceram, inclusive os Logicomics, para quem não conhece, apesar dos erros históricos, é um texto muito bom, certo? Mas era isso. Obrigado. 8 minutos, Micael, Jerônimo... Calma. Micael, Jerônimo, Leia aí. Bruno quer falar alguma coisa? Breno? Isso, Micael, por favor. Eu vou tentar ser bem breve para dar tempo de todo mundo responder, mas... eu senti uma coisa no início, bom, antes de tudo... Podemos voltar, dá para voltar para o slide. Excelente apresentação, professor. Eu queria fazer uma pergunta, talvez, ampliando um pouco mais o escopo. No início, antes da gente entrar na prova, com mais detalhes, tu tinha falado sobre uma definição... A prova não foi feita, tá? Quem quiser, depois eu posso mandar, mas nós não fizemos a prova. Bom, tu tinha falado sobre uma definição de número que parecia remontar a definição de número que o Frege esboça no início, depois vai desenvolvendo até, de fato, considerar nos fundamentos da aritmética. Não é por acaso, tá? É porque essa é a definição do Frege. Lembra o que o Frege faz lá no parágrafo 69? O que é o número que convém ao conceito F? É a extensão do conceito equinumérico ao conceito F. Então, essa não é, claro que há diferenças entre o sistema do Whitehead, imensas entre o sistema do Whitehead e o sistema do Frege, mas a ideia básica é a mesma, é definir o conjunto, o número que convém a um conjunto, a um conceito, como um certo conjunto. E ela coincide com aquela proposta de Frege. A minha pergunta é exatamente por esse caminho, porque no final, essa parte foi no início da sua apresentação, mas no final a gente chega à afirmação de Russell e Whitehead de que números são quantificadores. E eu queria saber como tu vê as diferenças entre a concepção de número de Frege, que parece ter de fato algumas semelhanças com a que Russell e Whitehead vão admitir, mas eu acho que Frege não assumiria que os números são quantificadores.
Né? Então, eu queria que tu trouxesse essas... A resposta... Eu tenho um lugar preciso, tá? Não vai dar para entrar em detalhe nisso, mas tem um lugar preciso onde essa resposta aparece. Ela está no parágrafo 55 dos Fundamentos da Aritmética de Frege, em que ele introduz exatamente isso aqui. Ele introduz a ideia de que, como uma hipótese a ser descartada, que uma definição lógica da noção de número pode ser com respeito às... Na verdade, não uma definição lógica da noção de número, mas uma análise lógica de enunciados que envolvem atribuições numéricas pode ser dada em termos exatamente disso aqui. Isso aqui é exatamente o que aparece no parágrafo 55 dos Fundamentos da Aritmética. O que acontece é que o Frege não toma isso como uma análise adequada, porque Frege não consegue ver... Não, longe de mim, Deus me livre. Tá? Mas o Frege não acha que esse sinal de igualdade aqui, que aparece não apenas... que aparece nos... Veja, eu posso dizer há duas luas de Júpiter, certo? Mas eu também posso dizer que o número de luas de Júpiter é igual a 2. Muito grosseiramente, o que Frege assume, naquele que é provavelmente a parte mais problemática dos Fundamentos da Aritmética, que é a virada do parágrafo 55 lá para o 56, o que Frege assume é que a possibilidade de uma expressão numérica, como 1, 2 e assim por diante, aparecer do lado direito ou esquerdo do sinal de igualdade, nos força a reconhecer números como objetos. Ou seja, Frege não está disposto, como, vejam, Russell, que era Russell, o criador da teoria das descrições definidas, estava um pouco se lixando para a forma como ordinariamente nós formulamos as sentenças da aritmética. Frege pensava, certo? Ele indica que é uma boa razão para nós tomarmos que assumimos que números são alguma espécie de objeto, uma vez que eu posso não só utilizar números de forma adjetiva, certo? Como há duas luas de Marte, certo? Mas pelo fato de que eu posso dizer que o número de luas de Marte é igual a 2, certo? Essa não é a única razão, só para essa é uma razão, mas tem também um motivo que aparece nos Fundamentos da Aritmética, e que é aí que aparece a diferença fundamental entre o tratamento do Russell e do Whitehead e o tratamento de Frege, é que tal como o Whitehead e o Russell definem os números, nós não conseguimos provar, sem supor algo a respeito da totalidade de objetos que existem, que há uma totalidade de infinitos números naturais e que, portanto, existem números infinitos, transfinitos. Frege, supondo que números, construindo uma teoria lógica em que números são definidos como certos objetos, ou como ele diria, objetos lógicos, consegue provar esse resultado, certo? O problema é que ele prova esse resultado de pressuposições que não só não são verdades lógicas, elas levam à contradição, porque o sistema de Frege se mostrou, certo, inconsistente. Dá para escrever uma tese de doutorado trabalhando nesse tema, eu escrevi uma. Tá? Mas o núcleo da coisa aparece na relutância de Frege de abandonar, por assim dizer, a gramática de superfície de enunciados que envolvem atribuições numéricas. Isso está lá no parágrafo claro e cristalino, como tudo que Frege escreveu, nos parágrafos 55 e 56 lá dos Fundamentos da Aritmética. Muito obrigado. A gente tem mais um minuto. Putz, de desculpa. apresentação depois, então dá pra pedir uma pergunta rápida. Tá, eu vou tentar ser bem rápido. Não sei se Já que eu não fui breve, você seja, por favor. Não sei se eu vou conseguir fazer sentido. Mas, tipo, eu lembro de ter visto em algum lugar que o pai não gostava de lógica de segunda ordem ou outras ordens, porque ele disse que é a teoria dos conjuntos disfarçados ou algo do gênero. E daí eu fiquei pensando, se o Russell e o Whitehead tivessem tomado como base teoria dos conjuntos e não, tipo, lógica de várias ordens e tudo mais, eles preferiram tomar lógica de várias ordens
porque isso permitiria provar coisas a mais e daí a teoria dos conjuntos sairia de brinde? Ou é porque eles tinham, tipo, alguma relutância com teoria de conjuntos porque achavam mais de boas, tipo, tu dizer, existem propriedades e tu quantifica sobre elas do que, tipo, admitir um tipo de objeto abstrato como conjuntos? O problema dos números como objetos, esse era um problema tangencial, que é importante, mas tangencial da minha tese, mas foi esse que eu tentei responder com algum... Esse é o problema que eu abordei na minha tese. Basicamente, assim, muito grosseiramente, a conclusão que o Russell chegou é que, enquanto parte da lógica, não parece haver nenhuma estipulação axiomática possível para reger o comportamento de conjuntos enquanto entidades que não seja arbitrária e que não cumpra apenas o propósito de evitar as contradições lá nos fundamentos da teoria dos conjuntos. Porque, claro, o problema, eles tinham como... A Principia não responde só... Não está tentando só estabelecer a tese logicista, estava tentando também resolver as contradições descobertas na virada do século XIX para o século XX nos fundamentos da teoria dos agregados ou da teoria dos conjuntos. Então, basicamente, a conclusão ao qual o Russell chegou é que, partindo de um ponto de vista estritamente lógico, não há como você selecionar como você vai axiomatizar a teoria dos conjuntos sem que essa axiomatização parta de estipulações a respeito dessas entidades que não sejam arbitrárias. Tá? Mas isso é uma resposta curta e grossa para uma pergunta extremamente problemática. Com respeito ao... Não sei se dá tempo de eu fazer um... Não. Mas não. Pode concluir. Com respeito ao Quine, só a relutância do Quine em aceitar a teoria dos tipos é uma desconfiança que não é sem razão, e é uma desconfiança que o Russell ele próprio adquiriu no longo e dolorido percurso de testar teorias alternativas para os fundamentos da lógica, que dizem respeito ao que hoje nós chamamos de entidades que são intencionais por oposição a extensionais. O que isso quer dizer? Veja, quando dois conjuntos são o mesmo, quando eles têm os mesmos elementos, C e somente C, os objetos que estão num estão no outro. Quando duas propriedades são iguais, essa condição fraca e clara não basta. Porque pode ser... Veja, ter rim e ter coração são duas propriedades coextensivas, mas não são a mesma propriedade, certo? Uma das razões que o Quine não gostava disso aí que ficou conhecido como a No Class Theory, essa eliminação contextual da teoria das classes a partir da teoria dos tipos, em que a gente tem quantificação sobre propriedades, conceitos, etc., é por uma desconfiança de entidades intencionais como propriedades. Mas essa também é uma longa história, e eu vou deixar ela para outra ocasião, porque o nosso tempo está já passando. Obrigado.